Bom dia, pessoal! Estamos ao vivo aqui nessa segunda-feira braba, com essa quarentena que deve estar deixando todo mundo maluco. Bom dia para vocês estão me ouvindo bem? Vivi, Fabi, Lucélia, Meg Clara, é isso? Mag Clara, Vanessa, Cidinha, estão me ouvindo bem? Tá tudo bem por aí? Deixa o pessoal entrar rapidamente. Deixa eu tirar essa blusa que eu já tô com calor. Convidar vocês, para quem ainda não está participando do desafio 21 dias show enxaqueca lá no Telegram. Acabei de publicar faz um tempinho o desafio número 10. São 21 desafios para eu ajudar você nessa jornada para vencer a enxaqueca. 21 coisas práticas rápidas para você começar aí a mudança dos seus hábitos, para você começar a vencer a enxaqueca como eu venci. Quero saber quem que está participando aí do desafio. Quem é que está participando do desafio, que está fazendo aí? Escreve aí para mim, escreve eu, que eu quero saber. Então vamos lá, se você não estiver participando ainda, tem que baixar não tiver o Telegram ainda, tem que baixar o aplicativo do Telegram. A Paula, a Daniela estão falando que estão no desafio. Ai, que legal. Então tem que baixar o aplicativo e depois entrar lá no canal. Como é que faz para entrar no canal? Aqui no Instagram, lá no link que tem na bio do perfil, você vai clicar lá e vai ter lá desafio show enxaqueca. Só clicar no botão e você vai cair direto no canal do Telegram. Mas primeiro tem que estar com o aplicativo instalado. Tá legal? E hoje vamos voltar aí para a live Pergunta para Dani, né? Eu deixei a caixinha de perguntas abertas. Tem um monte de perguntas que me deixaram a partir de ontem. Então, para ficar mais organizado, eu vou responder por lá. Você que não postou sua pergunta, pode postar agora, não tem problema nenhum. Como é que você faz? Aqui embaixo do Instagram, embaixo no telefone, fica um quadradinho com um ponto de interrogação. Aí você deixa a sua pergunta. Tá legal? Eu vou abrir aqui a caixinha, então, e vou começar a responder as perguntas que o pessoal deixou ontem. Então vamos lá, porque assim fica mais organizado do que ficar procurando aí as coisas que vocês estão escrevendo. Então a Daniela deixou lá: sofro muito com auras, entro em desespero. O que fazer para evitar auras? Daniela, tudo o que eu falo serve para enxaqueca com aura. Então, não existe nada específico. Então, quando você começa a mudar a sua alimentação, quando você começa a fazer atividade física, dormir mais cedo, equilibrar os seus hormônios, inclusive a aura vai diminuir. E geralmente, se você está fazendo as coisas certas, que esse é o ponto, né? A aura é uma das primeiras não vou falar desaparecer, mas a diminuir a frequência. E até que chega num ponto que para de acontecer mesmo. Isso já aconteceu com várias pessoas dentro do programa. A pessoa tem muita enxaqueca e a primeira coisa que melhora são as auras. Então, assim, não existe uma receita, existe toda a receita, que é você fazer a alimentação correta, você dormir bem, você dormir em quantidade suficiente, né, com qualidade e quantidade, fazer exercício físico, melhorar seu emocional. Então, tudo isso vai ajudar a melhorar as auras, tá? Mas a alimentação tem que fazer certo, nos mínimos detalhes, tá bom? Vamos lá, de novo aqui. Não consigo dormir no escuro total. Penso que vou ter auras. Como fazer? Sim, cara, as coisas assim que não tem o que fazer. A gente precisa dormir no escuro, né? Você já é uma pessoa adulta e precisa começar a entender que o teu corpo tem que descansar, o teu cérebro tem que descansar.
e que a gente passou bilhões de anos da nossa evolução dormindo na total escuridão. Então, enquanto você não está na total escuridão, o teu cérebro não está produzindo o que ele precisa produzir à noite. E as consequências vão vir. Então, assim, é o contrário. Você precisa dormir no escuro para você ter uma boa qualidade de sono, uma boa quantidade de sono, para você não ter auras. Entendeu? Então, assim, chegar e olhar para o teu cenário e falar assim, o que eu tenho que fazer para conseguir sair desse furacão que é ter dor, que é ter aura. Uma das coisas é dormir no escuro total. Então, como é que você faz para dormir no escuro total? Você deita, apaga a luz e dorme no escuro total. Entendeu? Não tem estratégia para dormir no escuro total. Você tem que dormir no escuro total, gente. Que remédio é seguro para tomar na hora da crise? As pessoas insistem ainda, né, em me perguntar sobre remédios. Eu não sou médica, né? Primeira coisa. Então, não posso falar de medicação. Qualquer remédio que você vá tomar, você tem que conversar com um médico. É ele que tem que te indicar. Segundo ponto, aqui a gente não fala sobre coisas que vão remediar. Aqui a gente fala sobre coisas que vão atuar nas causas. Porque os remédios, eles não atuam nas causas. Os remédios, eles vão somente remediar, disfarçar os sintomas que você tem. Tá legal? Então esse é o segundo ponto. Aqui a gente fala do que causa a enxaqueca, não como faz para tapar o sol com a peneira. Então essa é a grande diferença aqui do perfil. Terceiro ponto que você precisa saber. Existem sim remédios que não são adequados e remédios que são mais adequados. Então, que remédios não são adequados para quem tem enxaqueca? Os analgésicos simples, os anti-inflamatórios e os analgésicos analgésicos e anti-inflamatórios que em conjunto tem a cafeína na composição. Então, esse tipo de medicação não é adequado para quem tem enxaqueca porque traz efeito rebote, cefaleia de rebote. Então, existem os remédios da família dos triptanos que são mais adequados, mas também não escapam do efeito rebote. O que é o efeito rebote? É aquela dor de cabeça que acontece por causa do analgésico. Então, se você tem dor, você já deve ter passado por essa situação. Você toma você tem uma dor de cabeça e você toma um comprimido. E aí, depois de um mês, você tem mais uma dor de cabeça, toma mais um comprimido. Depois, mais dor de cabeça e mais outro comprimido. De repente, você vai começar a entrar num ciclo onde um comprimido não é suficiente para você amenizar a dor. Você vai precisar tomar 2 e de repente você precisa tomar 3. Então isso é a enxaqueca de rebote que ela vai sendo causada pela medicação. Então eu não posso falar de remédio, você tem que conversar com o seu médico. O que eu posso te dizer é que analgésicos, anti-inflamatórios e cafeína não são adequados. E aí você tem que conversar com ele. O que eu posso te dizer é que os triptanos são mais adequados para quem tem enxaqueca. Agora, qual você vai tomar, em que quantidade você vai tomar, é sempre o seu médico que vai responder isso para você. A única coisa que eu posso fazer é te falar que um é menos adequado e a outra família é mais adequada. Cafeína causa efeito rebote, analgésico simples. O que é analgésico simples? Dipirona, paracetamol, né? E os anti-inflamatórios, todas as classes. Então, o naproxeno, o ibuprofeno, os corticoides, tá legal? Então, é isso aí. Aqui, o ponto do perfil é trabalhar nas causas da enxaqueca e evitar, ao máximo, falar de medicação. Mesmo também porque o que funciona para você não funciona para mim. E é sempre o seu médico que tem que decidir isso em conjunto com você.
Feijão e arroz integral pode. Assim, em relação à alimentação, tem alguns alimentos que é difícil a gente falar pode e não pode. Porque sem conhecer o teu quadro, o teu cenário com enxaqueca. Então vamos lá. Os grãos, antes de tudo, antes de qualquer coisa, para eles serem consumidos, você precisa deixar de molho. Então esse é um ponto. Se for consumir arroz e feijão, tem que deixar de molho e bastante tempo. O arroz umas 12 horas e o feijão pelo menos de 24 a 48 horas para poder neutralizar a grande parte das toxinas e das substâncias que acabam bloqueando a absorção de ferro, zinco, cálcio, potássio, enfim. A grande questão os grãos, eles entraram agora numa categoria que eles são permitidos, mas eles não são desejáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, dependendo do nível da tua dor, é melhor não consumir. Então, quanto mais dor você tem, quanto mais crise de enxaqueca você tem, quanto mais crônica está a tua dor, menos carboidrato você deve ingerir. Então, os grãos, uma pessoa que tem, sei lá, 10 crises de enxaqueca por mês, talvez ela consiga tolerar o consumo de arroz e feijão de molho. Provavelmente uma pessoa que tem enxaqueca crônica, todos os dias, ela não vai tolerar tanto. O que eu posso falar para você? No meu caso, todo o meu tratamento durante 5 anos, que aconteceu de 2000 até 2005, eu comia arroz e feijão de molho. Só que meu tratamento durou 5 anos. Então, naquela época, a gente não tinha total conhecimento dessas coisas. Então, hoje eu imagino que, se eu tivesse que voltar atrás, provavelmente eu tiraria todos os grãos da minha alimentação. Os grãos são indigestos. Quem tem enxaqueca geralmente tem bastante problema no sistema digestivo. Então, assim, não tem nada no arroz e no feijão que não tenha na carne, muito pelo contrário. Na carne, nos legumes e nas verduras. E muito mais biodisponível do que no arroz e no feijão. Então, é isso. Outro ponto que você também tem que pensar é a velocidade que você quer melhorar. Então, provavelmente, se você tem menos enxaqueca aí e quer continuar comendo grãos, talvez o teu resultado não seja tão rápido. Então, também você tem que pensar em velocidade. Se você quer melhorar mais rápido, os grãos não são desejáveis. E tudo isso que eu falei funciona para as frutas. Já vou até abrir aqui a discussão. As frutas são as mesmas coisas. Tirando o abacate e coco, que tem pouquíssimo carboidrato, as outras frutas, o mesmo raciocínio. Quanto mais dor, menos você deve consumir. Né? Porque fruta é carboidrato. E nada que tem nas frutas você vai deixar de consumir nas verduras, e nos legumes de baixo amido e na carne. Nada, entendeu? Nada, nada, nada. Então é o mesmo raciocínio. As frutas são ricas em frutose, né? E também, eu sei que isso às vezes causa espanto, mas podem ficar tranquilas que as pessoas, nossa, mas como assim você está falando para não comer fruta? Você vai continuar comendo frutas. É que a gente acha que algumas coisas não são frutas e elas são. Então, por exemplo, tomate é fruta e tem pouco amido, né? Tem pouco carboidrato. Pimentão é uma fruta e tem pouco carboidrato. Abobrinha, pepino, tudo isso é fruta. Tudo que tem semente é fruta. Só que não tem aquele excesso de frutose como tem nas outras frutas, entende? Então você não vai ficar sem comer fruta, né? Você vai não comer aquelas que são doces. Esse é o ponto, para não elevar a tua insulina e não causar enxaqueca, tá legal? Como tomar o magnésio de malato? Ai. Então vamos lá. Você precisa primeiro conversar com o seu médico, né? Porém, para ver uma dose adequada para você, se você realmente necessita. Mas eu vejo também muitos médicos falando abertamente na internet como que faz para tomar o magnésio de malato. Eu vou falar para você como eu tomo. Então, eu tomo mais ou menos 500 miligramas de magnésio de malato. Fui lá na farmácia, comprei, mandei manipular, porque essa dose é para o meu peso e eu tomo todos os dias.
Tá legal? Então, assim, o ideal é você conversar com o seu médico ou buscar aí. Todos os médicos ensinam a suplementar o magnésio. Esses bons médicos que estão aí na internet, eles acabam ensinando você a suplementar o magnésio pela internet, porque ele não tem efeitos colaterais, enfim, eu acho que qualquer pessoa pode tomar. Tá legal? Eu tomo 500 miligramas mais ou menos por dia, tá bom? O que posso fazer para acabar com a enxaqueca na gravidez? A mesma coisa que você vai fazer para acabar com a enxaqueca se você não estiver grávida. A mesma coisa que você vai fazer para acabar com a enxaqueca se é criança. A mesma coisa que você vai fazer para acabar com a enxaqueca se é no período menstrual. A mesma coisa se a sua enxaqueca for tensional. A mesma coisa se a sua enxaqueca for emocional. A mesma coisa, sempre é a mesma coisa, porque é a mesma doença, não existe diferença. Uma pessoa que está grávida, uma pessoa que é criança, um adulto, ele pode com certeza fazer as mudanças que se propõe para atuar nas causas da enxaqueca, porque isso deveria ser feito por qualquer ser humano, não é só para quem tem enxaqueca. Então, comer corretamente, comida de verdade, não tem nenhum impedimento, nem na gravidez, nem quem é criança. Tudo isso vai influenciar no seu desequilíbrio neuroquímico, mesmo na gravidez, ainda mais na gravidez. Então, assim, são as mesmas diretrizes para quem está grávida, as mesmas diretrizes para quem é uma criança, as mesmas diretrizes para quem tem enxaqueca com aura, comida de verdade, sono, atividade física, equilíbrio emocional e hormonal. Né, e saúde intestinal. Não tem diferença. Então, se você está grávida, você precisa sim se preocupar em melhorar a qualidade da tua alimentação, tanto porque você está com enxaqueca na gravidez, quanto por esse bebê que está na sua barriga, que precisa de uma qualidade de nutrientes satisfatória. Então, preferir alimentos densos nutricionalmente, preferir as carnes, os ovos, as vísceras, as boas gorduras, porque são alimentos ricos em nutrientes comparados com o volume de outro. Por exemplo, eu não vou falar o número exato, mas só para você entender o que eu estou falando. Para você conseguir 25 gramas de proteína, de boa qualidade, super biodisponível, basta você comer cerca de 100, 120 gramas de carne, de um bife pequeno. Para você conseguir essa mesma quantidade de proteína, você vai precisar aí de 300, 400 gramas de feijão. Por quê? Porque o feijão não é tão biodisponível quanto a carne. Então, o volume que você vai ter que comer de feijão para conseguir a mesma quantidade de proteína na carne é muito maior. Entende? A quantidade de nutrientes que tem no fígado, a quantidade de nutrientes que tem no ovo, qualquer carne, qualquer víscera é muito acima de qualquer legume, de qualquer verdura e principalmente de qualquer grão. Então, o que você tem que fazer para acabar com a enxaqueca é comer bem, se alimentar com comida de verdade, parar de comer açúcar, parar de comer óleo de soja, parar de comer óleo de milho, de canola, de girassol, parar de comer farinhas de qualquer tipo, né? Parar de tomar refrigerante, parar de tomar café e preferir carnes, verduras, legumes, os grãos e as frutas moderadamente, de acordo com o que eu falei aqui. Queijo pode comer à vontade, as boas gorduras, manteiga, óleo de coco, azeite extra virgem, os fermentados, os probióticos, né, iogurte, kefir de leite, as conservas probióticas, todas as ervas, todas as especiarias, enfim, comida. E cuidar do seu sono, fazer atividade física, mesmo em casa agora, nesse pânico aí, a gente não pode deixar de se mexer. Eu acabei de sair da aula de yoga, ó, aqui em casa, a professora fazendo online lá comigo, porque a gente tem que fazer atividade física, tem que dormir cedo, tem que cuidar da cabeça. É a mesma coisa, tá? Por que tenho tanta compulsão alimentar nas crises? Ah, isso daí é uma coisa engraçada, né? É muito engraçado porque
é uma característica. Vamos começar pelo começo. Então, assim, uma das causas da enxaqueca é exatamente essa questão de você abusar do carboidrato e tá com a tua insulina alta e muita dopamina e serotonina que causam a compulsão. Então, quando você come algo que é doce, algo que tem bastante carboidrato, quando você come bastante grãos, quando você come bastante fruta, quando você come um chocolate, quando você come um bolo, o nosso pâncreas, ele não sabe de onde está vindo esse carboidrato. Ele só reconhece que a tua glicose subiu. Então, para o teu pâncreas, pouco importa de onde vem o carboidrato, né? A tua glicose subiu, ele tem que produzir bastante insulina para tirar essa glicose do sangue e levar para as células para gerar energia. Só que o que acontece? Tudo isso é muito rápido. A gente acaba estocando essa energia, porque a gente não conseguiu gastar, a gente gerou energia rápido e aí vai ter que armazenar, vai ter que estocar. Por quê? Porque ninguém gasta energia rápido, né? É ao contrário da gordura. A gordura demora para ser digerida e você vai gastando energia devagar também. Então, por isso que é bacana, né? Quando você come gordura, você não estoca a gordura, você queima essa gordura como energia. O carboidrato é o contrário, você come, dá o pico de energia e você vai ter que armazenar isso sob forma de gordura. E aí vai formar o teu pneuzinho aqui, né? O pneu aqui, o bracinho, enfim. E aí o que acontece? Quando você tem o pico de glicose e de insulina, você vai ter também esse desequilíbrio de serotonina e dopamina, que dão essa compulsão. Então, assim, a dopamina, ela faz você fazer aquela ação de novo. A serotonina faz você ter aquela sensação de bem-estar. Então, quando você come um chocolate, que você fica feliz que você come o chocolate, é a serotonina agindo ali, deixando você, né, com bem-estar, com aquela felicidade que você sente quando acaba de comer um chocolate. E a dopamina vai fazer você não parar de comer até o último minuto, né? Então, o carboidrato traz essa compulsão, a elevação da insulina traz essa compulsão. E aí, na crise de enxaqueca, o que acaba acontecendo? É uma coisa meio estranha, né? Eu vou falar para você de um cenário que para mim é muito comum, que é cuidar das pessoas que estão com dor e estão melhorando a alimentação. Então, uma pessoa que está saindo desse processo de compulsão, quando ela tem dor, o que acontece quando a gente tem dor? A gente está com dor, a gente está enjoada, a gente está querendo vomitar, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela vontadezinha de comer uma coisa, né? E geralmente essa coisa é carboidrato. Então, isso nada mais é do que o teu cérebro, desse desequilíbrio maluco que está acontecendo lá, e ele quer que você coma carboidrato, porque ele está viciado no processo, né? Então, tudo isso mostra o quanto a tua insulina está maluca, a dopamina e a serotonina estão malucas e estão tentando fazer você levar a comer o carboidrato novamente. A tua mente está tentando te sabotar. É mais ou menos isso que acontece quando a gente acaba tendo uma crise de compulsão na hora da dor. A outra coisa que acontece também é uma sabotagem mesmo do ser humano, né? Tipo assim, já que eu tô com dor, dane-se, eu vou comer uma coisa que eu gosto, eu vou comer uma coisa que me conforta, né? A gente vai se enganando também quando a gente está com dor. Tem uma coisa comportamental também. Já que eu tô com dor, que se dane, eu vou comer um pãozinho aqui que me deixa mais feliz, né? É mais ou menos isso que acontece. Dica de algo doce permitido, que não seja receita de bolo. Então, esse que é o ponto, né? Não tem o que fazer, porque se você não pode comer as farinhas, é muito difícil você fazer um bolo com farinha de coco, porque ele não vai crescer, a farinha é pesada. E aí você precisa adoçar, então para você adoçar, você tem que colocar pelo menos bastante fruta para adoçar um bolo. E aí, se você tem dor crônica, você não deve comer fruta, entendeu? Então, assim, o ponto você precisa sair do vício do doce,
né? Você precisa sair do vício desse paladar doce que você tem. Você precisa sair desse paladar infantil que você tem, que não consegue andar pela casa sem comer doce. Então, isso está errado, né? E às vezes o nosso cérebro está tão maluco que um cheiro de brigadeiro já vai ativar ali a tua saliva, o teu cérebro já vai sentir aquele cheiro doce e já vai, o teu pâncreas já vai falar, ela vai comer doce, então ele já vai produzir insulina somente com o cheiro. Então, não adianta fazer uma receita de bolo e colocar adoçante, por exemplo. Você vai estar disparando esse processo. Você vai ficar compulsiva por receitinhas low carb, receitinhas cetogênicas, que são docinhas. E isso vai fazer com que você emagreça, mas não vai fazer com que você melhore da enxaqueca. Entendeu? Então não adianta entrar nessa armadilha que é fazer um bolinho permitido, uma receitinha. A grosso modo, num primeiro momento, você tem que sair desse vício do doce. Depois que você melhorou, depois que você está estável, igual eu estou, então veja bem, hoje eu tinha dores diárias, hoje eu tenho de 4 a 6 crises no ano. Eu me permito comer um bolo de chocolate com um brigadeiro de cobertura. Só que eu faço isso 5 vezes no ano, né? As minhas escapulidas para comer um doce, elas acontecem em 5 dias de 365 dias do ano, entendeu? E aí, querida, você pode ter certeza que nesse dia que eu vou meter o pé na jaca, meter o pé na jaca não significa que eu vou comer 1 quilo de bolo, vou comer uma fatia de bolo, tá? Eu não vou querer um bolo fit, entendeu? Então o meu organismo ele sabe lidar com esses 5 dias de exceção, porque isso é exceção, tá? Então, se você está subindo na porta, né, por conta de doce, come uma fruta, né? Come uma fruta, pega uma banana, pega um abacaxi, pega uma manga, mas saiba que se você tem dor crônica, inclusive essas frutas você não deveria comer. Mas entre comer uma banana, entre comer um abacaxi, entre comer um morango, né, e comer um bolo, é óbvio que é melhor você atacar uma fruta, mas não fazer isso com frequência se você tem dor crônica. Estou com problemas de pesquisar os conservantes nos queijos, pois são inúmeros. Não precisa pesquisar o conservante, é só você olhar. O queijo tem que ter no máximo 4 ingredientes, no máximo. Se tiver mais que 4, ele já não é bom. Então ele tem que ter leite, ele tem que ter o coalho ou o fermento, né? Ele tem que ter o sal e ele pode ter o cloreto de cálcio, no máximo, que já é um espessante, mas assim, no máximo esses 4. Mais do que isso, não é um bom queijo. Então vamos simplificar ao invés de complicar, tá? Você pode fazer uma lista de nomes de conservantes? São aqueles nomes que você não sabe identificar, entendeu? INS, não sei o quê, tudo que termina com anti, tudo que tem um nome esquisitíssimo que você não come, são aditivos químicos. Então, tem milhares, entendeu? Isso tem lá quem compra meu livro tem essa lista, quem faz o programa tem essa lista. Eu não sei agora de cabeça para falar todos os nomes para você, entendeu? Mas é tudo aquilo que você lê e você fala, nossa, isso aqui é de comer? Se você pensa se isso aqui é de comer, é porque é um aditivo químico. Achava que era psicológico o cheiro me causar dor de estômago. O cheiro causar dor de estômago? Olha, tá incompleta essa pergunta, não entendi isso. Preparei 2 ovos na manteiga, queijo parmesão grelhado, certo? Certo. Eu preparei 4 ovos na manteiga com queijo parmesão, né? A gente tem que comer bastante proteína, tá? Pessoal, deixem as perguntas aqui na caixinha, é bem mais fácil para mim
Acho que agora acabaram as perguntas, já respondi todas. Escrevam aqui na caixinha. Ah, não acabou não. Tá cheio aqui, desculpa. Desculpa. Tem um monte aqui, peraí, vamos lá. É útil tomar água com cúrcuma, pimenta branca e gotas de própolis todo dia pela manhã? Putz, grilo. Por conta da enxaqueca, talvez. O própolis nem tanto. A pimenta branca e a cúrcuma pode ser, mas eu tomaria ao longo do dia, não tomaria isso em jejum. A cúrcuma e a pimenta devem estar na tua alimentação, entendeu? Você pode até tomar um pouco mais, colocar um pouco mais de cúrcuma, fazer um chá de açafrão da terra, ou pegar a cúrcuma em pó e misturar na água e tomar, mas eu não faria isso todos os dias de manhã, não, de forma constante, não. Eu acho que, sabe, tudo que também é em excesso não é muito bacana, não. O própolis não vai ter nada a ver com a enxaqueca, né? Nada. O própolis é um antimicrobiano, então, assim, não tem nada a ver com a enxaqueca. A cúrcuma é um bom anti-inflamatório, a pimenta também, mas eu acho legal você fazer isso na comida, colocar na comida. Dani, comer linguiça, peito de peru faz mal para quem tem enxaqueca? Não deveria, né? Não deveria. Por quê? Porque o que faz mal na linguiça, o que faz mal no peito de peru, não é o peito do peru, não é a linguiça, são os aditivos químicos que são colocados nesses alimentos. Então, o que realmente causa enxaqueca quando você come esse tipo de comida são os nitritos, os nitratos, o glutamato monossódico, o açúcar que eles colocam. Se você ler os ingredientes, você vai ver qualquer linguiça do supermercado, qualquer bacon, qualquer peito de peru, tá cheio de aditivo químico. Então, o problema não é a linguiça, o problema não é o peito de peru, o problema são os aditivos químicos. Então, se você se mete a fazer, por exemplo, linguiça na sua casa, né? Você pode comer tranquilamente todo dia linguiça, não tem problema nenhum, desde que você faça, né, com carnes e temperos naturais. O peito de peru aqui no Brasil, eu nunca achei nenhum que possa ser comido, né? Linguiça já tem, linguiça artesanal, mas fica esperta, porque não precisa estar escrito que a linguiça é artesanal, que ela não tem aditivos químicos. Tá cheio de gente aí vendendo linguiça artesanal e a hora que você vai ver, eles colocam sal de cura, nitrito, nitrato. Então, você tem que se certificar que aquela linguiça realmente não tem nenhum aditivo químico, entendeu? E aí você pode comprar. No Brasil, hoje já tem algumas marcas, inclusive. Eu gosto bastante, posto direto aqui do Bicho Caipira. Tem uma outra marca que chama Doces e Queijos de Minas, @Doces e Queijos de Minas. Ela vende linguiça maravilhosa também. Tem a charcutaria do Petrone também, que também já vende. Todas essas pessoas entregam pelo correio. Então você pode comprar aí de qualquer lugar. Fora do Brasil, você encontra facilmente no supermercado. Então eu fui para a Espanha esse mês, comprei um belo de um chouriço lá no Carrefour, entendeu? Sem nenhum aditivo químico. Isso é comum lá fora. Aqui no Brasil ainda não é tão comum, ainda não está tão acessível. Então, agora está muito bom, né? Porque na minha época, eu fiquei muito tempo sem comer nada de embutido. Nada. Sei lá, mais de 10 anos sem comer, entendeu? Agora eu me esbaldo, eu como mesmo. Curry pode? Pode. Todos os temperos naturais, gente. Açafrão, curry, pimenta branca, pimenta preta, páprica doce, páprica picante. Tudo pode. Caldo de carne ou de frango substituir o caldo de ossos? Na verdade, eles são quase a mesma coisa. Você tem que colocar ossos para você fazer o caldo. Você não vai fazer nunca o caldo de carne só com carne. A não ser que seja essa a sua pergunta.
tem que colocar os ossos. Os verdadeiros nutrientes que vão atuar como colágeno, que vão te nutrir, que vai liberar, né, o cálcio, potássio, zinco, magnésio, tudo que vai sair do caldo de nutritivo vem dos ossos. A carne de frango, a carne de boi, ela vem para dar um sabor, né, que você queira. Então, se você faz só caldo com osso, só osso, ele vai ser menos forte, vai ter uma cor mais transparente, mais clarinha e quase sem sabor. Se você coloca carne, sendo de frango ou de boi, você vai adicionar uma cor, ele vai ficar mais marrom, ele vai ter o sabor característico daquela carne que você está colocando. Mas os nutrientes necessários e anti-inflamatórios que o caldo gera vêm dos ossos dos bichos. Pode ser osso de frango, pode ser osso de boi, pode ser osso de porco, pode ser osso de peixe. Mas é do osso. Então, o ingrediente principal que não pode faltar é o osso. A carne pode faltar, o frango pode faltar, mas o osso não pode faltar. Tá bom, Rafaela? Manteiga de garrafa pode, né? Porque geralmente ela é pura, né? O que causa o amargor na boca das crises de enxaqueca? Geralmente quem tem enxaqueca tem problema no sistema digestivo, né? Provavelmente você não tá comendo bem, você tá fazendo um jejum maior, tá comendo porcaria, né? Alguma coisa no seu estômago, às vezes até alguma bactéria no seu estômago que precisa investigar. Pode comer abóbora e queijo Minas? O queijo Minas, desde que ele tenha os ingredientes corretos, pode. Mas é legal comer o queijo fresco? É legal comer de vez em quando, também não abusar. Porque o queijo fresco, ele é mais difícil de ser digerido. O queijo curado, o queijo com mais cura, o queijo meia cura, o queijo curado, o queijo da canastra, o queijo parmesão, como eles curam mais tempo, eles são melhores na digestão, né? Você digere melhor. Então, você que vai dizer o quanto aí você é sensível ao queijo Minas ou não. A abóbora pode, a abobrinha também pode. Estou na menopausa, mas voltei a menstruar. Médico receitou cicloprimogina. Posso tomar, gente? Eu não sou médica, nem vou responder essa pergunta, não posso falar isso. Eu só posso falar que, assim, tratamentos hormonais não são adequados para quem está em tratamento de enxaqueca, entendeu? Então, você tem que conversar com um médico que entenda a abordagem da enxaqueca para vocês juntos decidirem o que você vai fazer. Eu não posso falar de medicação assim, ainda mais numa live. Ai, pessoal, vocês me botam em cada uma. Pipoca pode? Existem alguns grãos que são proibidos, né, na alimentação correta para quem tem enxaqueca. O milho é um deles. Então, o milho, o trigo e a aveia não são grãos adequados para a gente consumir, porque eles são bem inflamatórios, tá legal? Da mesma maneira que a castanha de caju e o amendoim também não são adequados para quem tem enxaqueca. Comprei osso para fazer o caldo hoje. Quais temperos usou no seu? Eu não uso tempero no meu. Eu faço sem tempero, né? Eu ponho só a carne e os ossos, muito mais ossos do que carne. E depois eu tempero quando eu vou tomar, porque eu quero sempre estar variando. Eu não quero... Porque eu faço, gente, eu faço mais ou menos uns 20 litros de caldo cada vez que eu faço caldo. E é para poder congelar e fazer uma vez só. Então eu vou ficar enjoada
de tomar o caldo com o mesmo sabor, entendeu? Então, eu não ponho os temperos. Eu ponho o tempero na hora que eu vou comer. Na hora que eu vou comer, eu ponho... Um dia eu ponho pimenta, um dia eu ponho orégano, um dia eu ponho tomilho, um dia eu ponho cúrcuma, um dia eu ponho páprica, um dia eu ponho óleo de coco, um dia eu ponho manteiga, um dia eu ponho queijo ralado, um dia eu ponho a carne desfiada. E aí eu vou temperando do jeito que a minha intuição e a minha vontade de comer no dia falam, entendeu? A castanha do Pará pode, mas você precisa deixar de molho, né, pelo menos 12 horas e tem que desidratar para você comer. É obrigatório desidratar? Não, você pode comer ela depois que ficou de molho, só que ela vai ter uma consistência meio molenga, não vai ficar crocante. Aí você que sabe, é uma questão de gosto. Tem gente que deixa de molho e come ela molengona. Se você quiser ela crocante, você vai ter que desidratar e vai ter que prestar muita atenção na temperatura de desidratação. Não pode passar de 60, 70 graus, porque senão o óleo da castanha ele vai oxidar. Então, assim, o grande benefício da castanha é a gordura que ela tem. Se você colocar em altas temperaturas no forno, por exemplo, para desidratar rapidinho, você vai oxidar aquele óleo, entendeu? Então, não é isso que você quer, porque oxidação significa inflamação. Então, você tem que desidratar lentamente. Como é que faz isso? Ou você compra um desidratador, né, que são equipamentos específicos para fazer esse tipo de desidratação, ou você coloca num forno que tem controle digital, você bota lá a temperatura e deixa desidratar, ou você faz com o forno meio aberto, né? Então você vai colocar as castanhas lá depois que elas ficaram de molho e vai deixar a porta do forno, o forno ligado no mínimo e a porta entreaberta, para não ficar aquela temperatura acima de 70 graus. Então, fazendo esse processo, pode comer. Se você não for fazer o processo, é melhor não comer. Isso vale para todas as castanhas. Todas as oleaginosas. Nozes, castanha do Pará, amêndoas, que mais? Todas. Avelã, nozes pecan. Dani, pode comer aquela mussarela que compramos nas padarias e mercados? Depende, se essa mussarela não tiver aditivo químico. Você tem que saber quais são os ingredientes da mussarela. Não pode ter conservante na mussarela, entendeu? É a mesma coisa do queijo. Então, assim, eu não sei qual que é a marca que tem na padaria do lado aí da sua casa. Você tem que perguntar qual é a marca. Você tem que entrar na internet para você ver quais são os ingredientes que essa marca tem, entendeu? Você tem que aprender a comprar a mussarela correta, tá? Então, voltando, recapitulando, um bom queijo tem leite, pode ser leite pasteurizado, pode ser leite cru, pode ser... só não pode ser desnatado, né? Então, leite integral, leite pasteurizado, leite cru, tem que ter o coalho ou fermento, tem que ter cloreto de sódio, que é o sal, e no máximo o cloreto de cálcio, que é um espessante. É isso? Acabaram as perguntas aqui? Não. Aipim pode. Aipim é a mandioca, certo? Então, assim, a batata inglesa e o aipim, num primeiro momento, não deve ser consumido, porque são raízes de alto índice glicêmico, né? Transforma em glicose no sangue tão rápido quanto o próprio açúcar. Então, o aipim e a batata inglesa não estão dentro das raízes permitidas, tá bom? Quero fazer a receita do chucrute utilizando a beterraba. Dúvida, tem que ser crua e descascada? Sim. Sim, tem que ser crua e descascada. Esse aqui já foi. Chá de gengibre para quem está na menopausa piora os calores? Não sei te responder. Mas assim,
Pode ter certeza que o que vai piorar mais a menopausa é o açúcar, as farinhas e os óleos, os óleos vegetais ultraprocessados. O chá de gengibre provavelmente não deve piorar, não. Tem perguntas repetidas aqui, eu não vou responder. Estão perguntando do arroz e feijão, eu já respondi. Então, é só entrar depois na live e assistir a resposta. É isso, pessoal. É isso. Nenhuma pergunta a mais, já respondi todas. Todas, todas, todas. Gengibre é cetogênico, dá calor sim. Não, gengibre não é cetogênico. Gengibre é termogênico. Não confundam as palavras, pelo amor dos meus filhinhos. Ai, ai, ai. Então é isso aí, pessoal. Muito bom, muito boas perguntas. Respondi pergunta pra caramba. Tô há 50 minutos falando aqui. Quero convidar vocês para entrarem lá no grupo do Telegram e começarem o desafio 21 dias junto comigo para mudar esses hábitos aí e mandar essa enxaqueca aí, ó, pros quintos. Tá legal? É isso aí. Que mais? Entra lá no Telegram, vamos começar a fazer o desafio. Hoje, olha só os desafios que eu postei lá no Telegram. Trocar o pão pelo ovo. Depois, trocar o café pelo chá de gengibre. Depois, deixa eu ver se eu lembro aqui de cor e cabeça. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Depois o terceiro, qual que era o terceiro? Chá de gengibre, peraí, 21 dias, deixa eu pegar minha cola aqui. Eita, nós! Trocar o pão pelos ovos, trocar o café e o chimarrão pelo chá de gengibre, criar uma rotina de sono, fazer caminhada, tirar os óleos vegetais e substituir por manteiga, banho ou óleo, tirar os sucos, inclusive os naturais, e trocar por água com gás, jogar o açúcar da sua casa fora, comer mais nutrientes, aí eu explico como que faz isso, dormir mais cedo e meditar, nem que seja por 5 minutos. Esses são os 10 desafios que já estão postados lá. Então, bora lá. Entrem lá no canal do Telegram, não importa se você está entrando agora, não importa se você já vai lá, assiste e começa a implementar, entendeu? A gente tem 21 dias aí para ficar juntos e eu tenho certeza que isso vai trazer uma boa transformação aí na vida de vocês, tá legal? Então é isso, e fora o que vocês estão aprendendo, né, fazendo esse desafio junto comigo, porque cada vídeo eu explico a questão das gorduras, por que pode, por que não pode, a questão do sono. Os vídeos estão bem bacanas, tá bom? Então é isso aí. Um grande beijo para vocês, até a próxima live e se liguem aí, desafios show enxaqueca. Beijo, tchau, tchau.